Então, voltando lá, retomando o conteúdo, né, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios, certo? Então, nós temos aqui, no número 1, diz assim, ó. Um recipiente de 40 centímetros de altura, vou botar aqui do ladinho, está completamente cheio com um líquido de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a pressão que o líquido faz no fundo do recipiente. Bom, informações que ele nos deu. O recipiente tem 40 centímetros de altura. Tá? Então, a gente tem um recipiente, tá? E ele tem 40 centímetros de altura. Ok? E ele está completamente cheio. Considere a densidade do líquido, outra coisa que ele falou. Então, esse aqui é o H. Tá? Ele diz que a densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico e o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a pressão que o líquido faz aqui no fundo do recipiente. Ora, então onde que o ponto está? Gente, ponto no próximo exercício ele não está no fundo, ele está aqui. Eu posso calcular a pressão conhecendo essa altura. Mas agora o ponto está lá no fundo do recipiente. Então quanto de líquido eu tenho sobre este ponto? 40 centímetros, tá? Então, melhor, a altura não é 40 centímetros, tem que passar para metros, 0,4 metros, como a gente viu no outro vídeo. E a densidade, multiplica por 1000, tu vai ter 800 gramas por centímetro cúbico. E o G está certinho. Então, eu fiz essa transformação aqui, passei para metro, e essa transformação de grama por centímetro cúbico, aqui é o quilograma por metro cúbico, metro, tá? Fiz essas duas transformações, tá? Então, agora estou com os valores corretinhos para calcular a pressão que o líquido faz, que é a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes o G vezes o H, certo? Então, a pressão hidrostática vai ser igual a 800, que é a densidade, o G é 10 e o H é 0,4. Só multiplicar direto. 800 vezes 10 vezes 0,4, 3.200. Então, a pressão hidrostática é 3.200 newtons por metro quadrado. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Então, deixa eu apagar aqui. Questão número 2. O recipiente da figura contém um líquido com densidade 1,2 gramas por centímetro cúbico. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e calcule a pressão hidrostática nos pontos 1 e 2. Eu quero duas pressões. Então, na questão número 2, eu vou ter que calcular a pressão 1 e a pressão 2. As duas, como a pressão que o líquido faz, é μ, G, H. Aqui vai ser a mesma. Tá? μ, G, H. Então, eu vou procurar esses valores. O ponto 1, vocês conseguem enxergar, eu até posso aproximar a figura, mas acredito que dê para enxergar. Tá? O ponto 1, ele está aqui a uma profundidade de 20 centímetros. 20 centímetros. Então, o H1 aqui vai ser igual a 0,2 metros. A densidade desse líquido é 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, eu multiplico por 1000, eu vou ter a densidade igual a 1.200 quilogramas por metro cúbico. E o G é igual a 10. Tá? O G é igual a 10. Então, para o ponto 1, eu tenho todos os valores. Vou substituir a pressão no ponto 1, então vai ser a profundidade, a densidade, 1.200. O G aqui é 10.
e a profundidade que é 0,2, 20 centímetros, 0,2 metros. Então, vou multiplicar 1.200 vezes 10 vezes 0,2. Então, vou ter no ponto 1 uma pressão hidrostática de 2.400 newtons por metro quadrado. Então, calculei a pressão no ponto 1. Tá? Mas a pergunta pede para calcular a pressão no ponto 1 e no ponto 2. Então, vamos olhar aqui no ponto 2. No ponto 2, que está aqui embaixo, ó, eu tenho 30 centímetros. Ele tá, ó, o ponto 1 está a 20 centímetros abaixo da superfície e o ponto 2 está a 30 centímetros abaixo do ponto 1. Então, na verdade, o ponto 2 ele está a uma profundidade, né, ó, 20 mais 30, de 50 centímetros. Esse é o cuidado que vocês teriam que ter nessa questão. Então, eu vou dizer que o H do ponto 2 vai ser de 50 centímetros, que eu não posso esquecer de transformar para metro. Anda 2 casas para a esquerda, 0,5 metros. Agora, o ponto 1 e o ponto 2 estão dentro do mesmo recipiente que contém o mesmo líquido. A densidade é a mesma, 1.200, e o G é o mesmo. Então, só vai mudar a profundidade do ponto 1 em relação ao ponto 2. Está no mesmo líquido, muda a profundidade, vai mudar a pressão. Então, vai ser 1.200 vezes o G, que é 10, vezes o H, que é 0,5. Então, 1.200 vezes 10 vezes 0,5, 6.000. A pressão no ponto 2, 6.000 newtons por metro quadrado. Tranquilo, gente? Então, calculadas as pressões no ponto 1 e no ponto 2, tá? Vejo que não é difícil, não é nada difícil, só tomar cuidado, tá? Pode aqui observar bem qual é a profundidade. Ó, o ponto 1 está 20 centímetros abaixo da superfície, o ponto 2 está 30 centímetros abaixo do ponto 1. Então, na verdade, ele está a uma profundidade de 50 centímetros, tá? Vamos ver. 3. Um recipiente contém 20 centímetros de um determinado líquido. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o líquido faz uma pressão de 1.400 newtons por metro quadrado. Calcule a densidade do líquido. Aqui a questão não fala, mas essa pressão é lá nos 20 centímetros, certo? Então aqui, o que eu tenho? Vamos ver. Eu sei que o H é 20 centímetros. Então, que isso vai dar um H igual a 0,2 metros, certo? Eu tenho G igual a 10. E ele diz também que a pressão é de 1.400 newtons por metro quadrado. Se eu olhar para a minha relação matemática, a pressão hidrostática é μ GH. Vejam, pessoal. Tá? Eu tenho a pressão, eu tenho a aceleração da gravidade e eu tenho o H. Eu consigo calcular a densidade. Vocês, como ele pediu a densidade, vocês poderiam ter lembrado dessa fórmula, massa pelo volume. Mas vejam que ele não deu valor de massa, não deu o volume do recipiente, ele deu a pressão e a profundidade. Então, eu consigo calcular através dessa fórmula. Então, vamos lá. A pressão, Newton por metro quadrado, está 1.400. A densidade, eu quero calcular. O G vale 10 e o H é 0,2. Vou multiplicar o 10 por 0,2, então vai ficar 1.400 igual a densidade vezes 2, tá? Então, agora eu vou passar o 2 dividindo, 1.400 dividido por 2.
Essa é a densidade. Então, a densidade vai ser de 700. Como eu usei tudo no Sistema Internacional, eu vou obter a resposta no Sistema Internacional, quilogramas por metro cúbico. Então, essa é a resposta da número 3. Também não é difícil, tá? Só muitos poderiam lembrar dessa fórmula, mas para mim usar essa fórmula, eu preciso da massa e do volume. Isso eu não tinha. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. Aí já fica mais prático. Número 4. 4 diz o seguinte: calcule a altura da coluna de líquido com densidade de 1,5 gramas por centímetro cúbico, que devemos ter para que este exerça uma pressão de 18.000 newtons por metro quadrado. Considere que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. De novo, pessoal, ele tem uma pressão, ele dá o valor de uma pressão, tá? Densidade vezes G vezes H. Olhando a questão, calcule a altura da coluna de líquido. Ele pede para te calcular o H. A altura da coluna de líquido H, profundidade. Então, para isso, ele tem que te dar a pressão, está aqui 18.000 newtons. Tem que te dar a densidade, está aqui 1,5, mas multiplicando por 1.000 dá 1.500, e o G igual a 10. Então, vou substituir. 18.000 é a pressão. A densidade, então, é 1.500, 1,5 vezes 1.000 dá 1.500. O G vale 10, e eu vou calcular o H. Então, eu vou ter 18.000 igual 1.500 vezes 10, 15.000 vezes o H. Então, vou ter 18.000. O 15.000 está multiplicando o H. O 15.000 passa dividindo o 18, né? Então, vou fazer 18 dividido por 15.000. 18.000 dividido por 15.000 dá 1,2. Então, o H igual 1,2. E agora, metro ou centímetro? Metro, né? Porque eu usei tudo no Sistema Internacional. Então, vou calcular a profundidade em metros. Tá? Número 5, estamos chegando ao final, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Questão de número 5 também, bem fácil, diretíssima, né? 5. Diz assim, qual a pressão que uma coluna de 50 metros de água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, faz na sua base? Então, aqui, na verdade, imagine que tu tem um lago, tá? Um rio, certo? E tu estás a uma profundidade de 50 metros. Pega um ponto aqui, um ponto 1 aqui, e tu tem uma profundidade de 50 metros. Metros, já está em metros. Ele pede qual é a pressão que a água faz. Mais adiante a gente vai ver que tu tem que determinar, tem mais uma pressãozinha aqui para te considerar. Mas hoje ainda não. Qual a pressão que a água faz? Bom, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? 1 grama por centímetro cúbico. Se eu multiplicar por 1.000, vou ter uma densidade de 1.000 quilogramas por metro cúbico. E o G a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular a pressão que essa coluna de água de 50 metros faz, eu pego a densidade, multiplico pelo G e pelo H. Então, a profundidade é igual, perdão, a pressão é igual. A densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, o G é 10 e o H é 50. 50.000, 500.000. Então, vou ter uma pressão de 500.000 newtons por metro quadrado. Vocês vão encontrar algumas respostas, né? Anda 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5.
Esse 5, a vírgula vem até aqui, vezes 10. Se eu andei 5 casas para cá, vai ser 10 no expoente 5 newtons por metro quadrado. Então, a água faz uma pressão, que mais adiante a gente vai ver, de 5 atmosferas. Mais uma na superfície, depois a gente vai ter que somar. Então, por hoje, é isso, gente. Então, vocês tentem refazer esses exercícios, eu sempre falo isso, tá? Pode ficar até chato, né? Eu tá, refaçam os exemplos. Mas aí vocês, além de aprender, estão fixando. Agora, o que vocês não podem deixar de fazer são os exercícios que eu vou mandar para vocês, tá? Façam e entreguem dentro do prazo. E até a próxima aula, tá bom, minha gente? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, tá? Certo? Tchau, tchau.